Se você quer ter um casamento acima da média, aqui é o seu lugar. Nós vamos trazer para você algumas informações importantes para que o seu casamento melhore cada vez mais. E outra coisa, casamento de alto valor é algo que a maioria não tem e a gente vai provar para você nesse vídeo. Eu sou a Nicole, esse é o Thiago e bem-vinda ao Casamento de Alto Valor. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o poder de uma decisão. Você casou, você está aí com seu cônjuge, talvez com alguns filhos, e a sua decisão lá atrás tem impactado muito a sua vida agora. E o principal problema é que muitas pessoas não querem sustentar essa decisão. Mas a gente tem uma pergunta para fazer antes da gente começar a falar sobre decisão. O que fez você decidir pelo seu cônjuge? Responder a essa pergunta pode mudar tudo e nem todo mundo tá pronto para fazer essa resposta de forma honesta. A gente às vezes esconde, às vezes a gente se engasga, mas a verdade é que lembrar do porquê você tomou essa decisão pode mudar tudo dentro do seu relacionamento. O casamento, ele não é fácil, não é simples se manter casado. E num bom casamento, tá? Porque tem muita gente que passa anos e anos dentro do casamento, mas vivendo um casamento ruim, medíocre, em que os cônjuges nem se falam, nem convivem. A gente tá falando aqui de viver um casamento de alto valor, um casamento acima da média. Então não é fácil você se manter nesse nível por muitos anos, mas é possível. Com trabalho duro, com envolvimento, com comprometimento, você consegue isso. E isso é possível se lembrando exatamente desse porquê. A gente costuma falar que o casamento, ele é um contrato sem letras miúdas. Então você precisa se expor, você precisa mostrar de fato quem você é, viver sem reservas, para que o outro consiga te enxergar exatamente como você é. Mas principalmente ele é um contrato de almas. Quando a gente está falando da perspectiva judaica acerca do casamento, a gente está falando de uma união de alma. Não se trata de uma convenção social apenas, não se trata de um documento assinado. A gente está falando de uma união eterna, uma união de seres eternos. E isso precisa ser levado em consideração e muito a sério, porque a escolha que a gente tomou reverbera pela eternidade. E a resposta que você vai encontrar ao pensar o que foi que fez você decidir pelo seu cônjuge vai falar muito mais sobre você do que sobre ele. Até porque decisão num relacionamento, ela é diária, não é uma decisão única. Todo dia você tem que decidir estar com aquela pessoa, fazer algo por ela, né? Abrir mão de algumas coisas para você em prol da outra pessoa e em prol da paz no lar. É isso que a gente quer mostrar para você aqui. E por mais que a gente saiba que a Bíblia traz a possibilidade de uma dissolução no casamento, com alguns critérios, a gente sempre pondera o fato de que o casamento ele significa exclusividade. Então, quando há um casamento, a gente tem que entender que é uma decisão que não há outra saída senão corrigir os nossos próprios erros, corrigir a nossa própria jornada para que o casamento se torne um lar de paz. E a gente está falando aqui de pessoas maduras que querem, de fato, fazer algo para que o casamento seja acima da média, seja realmente um casamento de alto valor. Então o ponto alto dessa resposta do porquê você escolheu estar casada com essa pessoa que você escolheu é sobre você, sobre a sua ordem interna, sobre o quanto você está sendo capaz de sustentar a sua decisão. Veja, se você tem um contrato, vamos supor, de um aluguel de um imóvel, você não pode assinar o contrato hoje e daqui 3 meses, antes que acabe esse contrato, você falar, eu não quero mais morar nessa casa. Não é assim, fácil e simples. Você precisa permanecer, porque você não vai querer pagar a multa, porque é uma multa alta. Você vai ali fazer o quê? Você vai mudar pequenas coisas na casa, para que você se sinta melhor ali. Se, do nada ficou distante do meu trabalho, você vai encontrar alternativas para chegar ao seu trabalho. Enfim, você vai flexibilizar para que fique até o final do contrato.
O casamento funciona da mesma forma. Hoje, a gente está numa geração, nós, 30 a mais, somos a geração ponte, a geração do fim da era digital e do início dela. Nós estamos acostumados agora com uma injeção de dopamina altíssima no nosso dia a dia. E se a gente vê que o casamento tá meio morno, tá meio parado, a gente já acha que tem alguma coisa errada e a gente já quer, nossa, vamos terminar porque o casamento não tá bom. Porque se criou no imaginário do mundo, no imaginário das pessoas, que o casamento é uma montanha-russa. Ele tem altos e baixos, ele tem muita emoção, é buquê de flor, é viagem, é loucuras na cama, é um monte de coisa que fica nos filmes, nos livros, e não é real. Não faz parte da realidade cotidiana do casamento. O casamento, ele não é menos valoroso porque ele é um casamento normal. Esse excesso de dopamina que foi colocado na nossa mente, de que a gente precisa a todo momento estar assim dentro do casamento, é uma mentira. É uma mentira. O casamento, ele se constrói na realidade nua e crua do dia a dia. Na realidade nua e crua de quando você tem crianças ao seu redor, você tem uma rotina de trabalho, você tem as contas chegando, você tem a família ao seu redor, os amigos e todas as suas responsabilidades cotidianas. E essa expectativa de que a nossa vida de casado ela vai ser borbulhante, ela não é real. Ela é Disney, ela é Netflix, ela não é real. Então, a gente precisa condicionar o nosso pensamento a entender o que nos levou a estarmos casados com essa pessoa na realidade. Quem é essa pessoa na realidade? Sermos capazes de fazer uma leitura do que é real. Sem esse óculos que a gente veste de expectativas e de esperanças que a gente nutre, sei lá, da onde, para que tenha no nosso relacionamento. Porque essas expectativas exacerbadas, elas nos levam a cobrar o nosso cônjuge, a pressionar o nosso cônjuge de tal forma que ele vai querer sair da nossa vida. E a gente vai ficar tão insatisfeito com aquilo que a gente está vivendo que a gente vai achar que a separação, ela é justificável. E quando a gente está falando aqui de um casamento dentro da normalidade, um casamento sem violência, não existe motivo para você sair desse casamento, né? Não existe por que você pensar no divórcio como opção. Então, vamos colocar o pé no chão e avaliar a resposta dessa decisão. E a questão do arrependimento, ela é uma consequência de uma desordem emocional e espiritual. E é isso que a gente gosta de tratar aqui com vocês, né? É algo que a gente sabe que é um ponto oculto que as pessoas não percebem, né? E acaba desprezando isso. Né? Então, os arrependimentos, é que aquele homem, eu casei com aquele homem, ele não era assim antes. Era, mas você não viu. Por quê? Porque a decisão que você tomou foi uma decisão imatura. Sim. Mas você tomou a decisão. Então, de certa forma, de forma inconsciente, você escolheu essa pessoa para você ter decidido. E aí o que acontece? Essa decisão, ela foi desordenada. Sim. Mas foi uma decisão. E toda decisão, ela gera uma responsabilidade. Né? Então, se eu decido fazer uma coisa, eu tenho que arcar com a consequência daquela decisão. Então, se você está casada com essa pessoa que está do seu lado hoje, é porque dentro de você algo se harmonizou para que você decidisse fazer essa escolha. E aí você vai procurar essa resposta aí. Mas eu me arrependo de ter casado. Na verdade, o que aconteceu foi que você evoluiu, você amadureceu, talvez alguns pontos não foram alinhados, as coisas foram entrando em desordem e hoje você acha que foi um arrependimento e de alguma forma você vê como facilidade, eu vou me divorciar, eu vou me separar, eu vou fazer alguma coisa. E na verdade você tem que encarar essa decisão, porque essa decisão ela é que rege todas as outras partes da sua vida, a sua carreira,
sua conexão com os filhos, Sim. a sua questão emocional, tudo isso está envolto a decisão que você fez de estar com essa pessoa ao seu lado. Então, a gente está aqui para mostrar para você que existe uma forma de você entrar em ordem novamente. E entrando em ordem, você vai perceber que esses arrependimentos, entre aspas, que aparecem na sua cabeça, na verdade foram só frustrações por conta de expectativas que você colocou e talvez influenciado por coisas externas, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é que tudo começa de dentro para fora. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente precisa, de alguma forma, olhar para a palavra de Deus para saber quais são as orientações que ela me traz. E é nós, com a compreensão judaica, que é uma compreensão mais profunda da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, a gente tem um método que nos faz enxergar coisas mais profundas e coisas que talvez outras pessoas não viram ainda, não perceberam. Então, quando a gente fala de ordem, a gente vai falar de 3 pontos, que é a identidade, a emuná e a prioridade. E eu vou explicar cada um desses pontos, tá? Todos esses pontos a gente tem que olhar principalmente para o povo quando estava lá no Egito. Eles estavam escravos lá no Egito. Eles tinham perdido, né, durante 450 anos, eles tinham perdido o quê? A sua identidade. Então, quando eles fazem o processo de saída do Egito, quando Deus chama Moisés, Moisés vai lá e faz esse resgate do povo, por que Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito? Para recuperar a identidade daquele povo. Então, a identidade não é só o nome, ela é a essência da pessoa. E a ordem, ela está conectada à essência de todos nós, né? Todos nós temos a nossa essência e ali que está o ponto inicial da ordem. A gente saber quem nós somos e por que estamos ali. Então, você dentro do seu casamento, você tem um papel muito importante aí. Você tem uma identidade. Sim. E você ter clareza da sua identidade é essencial para que você saia do caos, ou seja, da desordem inicial, para não ficar colocando a culpa no externo, olhar para dentro e começar uma conexão profunda consigo mesmo. Então, isso é o resgate da identidade. E ao longo dos nossos vídeos a gente vai explicar como você vai fazer isso de forma prática, tá? Segundo ponto, a emuná. Emuná é uma palavra hebraica que significa fé ou fidelidade. Essa fé ou fidelidade é uma fidelidade prática, uma fidelidade de movimento. Não é uma fé simplesmente de você acreditar. Não, é um ponto de movimento. E esse movimento, ele começa sempre a partir de dentro para fora. Então, é o gerenciamento das suas emoções. Todos nós possuímos pontos de contato com o Criador, que são chamados de virtudes. Então, todos nós temos pontos de virtudes dentro de nós, que precisam ser conectados espiritualmente e emocionalmente. Então, a emuná, ela é a porta de entrada para que as nossas virtudes sejam potencializadas e nós consigamos trazer de dentro para fora esse processo de acreditar que tudo que acontece em nossa volta é para o nosso bem, tem um propósito e vem direto de Deus. Foi isso que aconteceu quando o povo chegou diante do mar, né, para abrir o Mar Vermelho e eles passarem ali, né, numa travessia que demorou algum tempo, não foi uma coisa rápida, né? E então, vendo aquelas paredes de água, né? Então, aquilo foi um processo, né? Aqueles 50 dias da saída do Egito até a chegada no monte lá para Moisés receber, né? E as pessoas ao pé do monte receberem ali a lei de Deus, a Torá. Foram 50 dias onde Deus trabalhou cada uma dessas virtudes, né? E isso é importante. Se você não conhece essas virtudes, essas emoções que precisam ser gerenciadas, esse é o principal problema de você ainda estar em desordem e colocar a culpa no externo ao invés de olhar para dentro. E o terceiro, né, não menos importante, que é a questão da prioridade. É você priorizar
o olhar para dentro e a sua conexão com Deus. Por quê? Se você não se amar, se você não amar a Deus, você não vai conseguir amar o próximo. Essa é a lição fundamental. Então, para que você tenha um contato de forma mais profunda com o seu cônjuge, você precisa primeiro estar completo por dentro e totalmente conectado com Deus. Então, a espiritualidade é muito importante e também esse olhar para dentro para que você possa fazer essa retificação interna e enxergar no seu cônjuge os pontos positivos e resgatar a resposta que você precisa de o que te fez decidir pelo seu cônjuge. O que te fez escolher essa pessoa. Sim. Isso é muito importante, mas isso começa tudo de dentro para fora. Bom, eu acho que você já percebeu então a importância de responder a essa pergunta e como você deve olhar para isso de novo e se perguntar. Eu tenho certeza que isso vai te motivar diante das dificuldades e dos desafios. Tenho certeza também que isso que a gente trouxe nesse vídeo pode transformar profundamente a sua vida, porque agora é hora de você se colocar em ordem de novo. Não olhar para o seu cônjuge, não olhar para o que está dando errado nesse momento, mas olhar para você. Onde você está desordenada, o que você vai começar a fazer de diferente. Sempre pensa, o que eu posso fazer aqui para melhorar essa situação? É assim que você vai começar a se reordenar e a causar uma profunda transformação no seu casamento. Mas esse caminho de se reordenar, ele pode ser muito longo se você for fazê-lo sozinha. No entanto, nós, com o nosso método, vamos te dar a chance de fazer isso mais rápido. Para isso, a gente criou o Clube das Esposas de Alto Valor. Nesse clube, você vai ter aulas quinzenais com a gente, para a gente te auxiliar e te mostrar como se reordenar e, dessa forma, como causar uma transformação no seu casamento. Não para viver um casamento legal, um casamento ok, mas para viver um casamento de alto valor, um casamento acima da média. Aquele casamento que você e seu marido, de fato, merecem e que seus filhos vão olhar, se inspirar e se orgulhar. Se você quiser saber exatamente como fazer parte disso, clica no link que está aqui embaixo e faça a sua aplicação para o nosso clube. E lembre-se que a decisão que você tomou é para uma transformação sua, porque é a transformação sua que vai impactar na vida do seu cônjuge. E se você ficar olhando para o seu cônjuge, tentando de alguma forma fazê-lo mudar, isso não vai te levar para lugar nenhum e você vai ficar sempre patinando. Então, comece a pensar que a decisão que você tomou é única e exclusivamente para um processo interno, para que as coisas comecem de fato a ficarem acima da média. Um abraço e até mais!